E aí pessoal, tudo bem? Hoje em dia é muito comum as pessoas falarem que tem TDAH. Isso é mais uma generalização, né, da galera que tá mais dispersa. Mas para quem realmente tem TDAH, existe algumas dificuldades que a gente que não é diagnosticado com essa atipicidade não encontra. Então eu achei um tópico aqui no Tab News, onde um programador com TDAH fala sobre algumas dificuldades e sobre como ele se organiza, e eu acho que isso pode ser útil também para gente que não tem TDAH, e para quem me assiste e tiver TDAH também pode ser algo útil. Aqui o título é Programadores com TDAH. Por que as ferramentas de organização tradicionais não funcionam para você? Olá, colegas programadores. Sou programador há mais de 2 décadas e, como muitos de vocês, estive numa busca incansável para encontrar a ferramenta de produtividade ideal para mim. Mas aqui está o problema. Eu tenho TDAH e se você estiver lendo isso, talvez você também tenha. Ou talvez esteja apenas curioso sobre os desafios únicos que enfrentamos. Fui diagnosticado muito recentemente, então antes disso eu simplesmente não conseguia aceitar o fato de que as ferramentas tradicionais não funcionavam para mim. Não fazia sentido porque todo mundo consegue e eu não. Essa foi minha pergunta recorrente na vida. Depois do diagnóstico eu comecei a entender mais sobre como a mente do TDAH funciona. Isso me ajudou a compreender o que eu estava errando. O problema das ferramentas convencionais. As ferramentas de produtividade convencionais vêm com seus próprios conjuntos de regras. Elas exigem que você aprenda a ferramenta primeiro para depois colher os benefícios. Algumas delas, inclusive, tentam ser flexíveis para entender as pessoas que se organizam de forma diferente. Isso pode parecer bom, mas para alguém com TDAH pode se tornar um pesadelo. Por quê? Porque nossos cérebros estão constantemente pensando: ou estou usando essa ferramenta corretamente, ou existe uma maneira melhor de usar isso, em vez de concentrar na tarefa que temos que realizar, e aí acabamos nos perdendo na própria ferramenta. Eu diria que isso não é só para quem tem TDAH, né? Não tenho esse diagnóstico e mesmo assim, às vezes eu penso isso quando eu tento usar uma ferramenta de organização. E para mim, até hoje, a melhor ferramenta de organização que funcionou foi um caderno. Escrever manualmente ali algo que não fosse digital foi muito mais útil do que qualquer um desses apps ou qualquer um desses programas aí de produtividade. Às vezes para você pode ser também. O caderninho ele funciona porque você pega a folha em branco, anota o que você precisa anotar, risca o que você precisa riscar e pronto, você não tem que aprender algo novo. Todo mundo já sabe escrever, né? Então qual é a solução e como se organizar sem usar essas ferramentas? Entendendo melhor como minha mente funciona, descobri que preciso liberar o máximo do meu poder cognitivo para a tarefa em si, minimizando a burocracia e simplificando os processos. O poder do texto simples. Após inúmeras tentativas e frustrações, encontrei consolo na ferramenta mais simples, o texto simples. É minimalista, flexível e não vem com uma curva de aprendizado. Bom, ultimamente a ferramenta que eu estou mais utilizando para organização, guardar ideias, essas coisas, é o Obsidian. Ele é muito bom porque ele é uma ferramenta, um editor de texto que ele é simples, mas você pode ir incrementando à medida que você vai usando ou que você vai sentindo a necessidade. Então, com alguns plugins, hoje eu tenho um bloco de notas assim, só que um pouco mais parrudo. Eu coloquei algumas coisas como Git para poder fazer um backup regular das minhas notas. Coloquei algumas outras ferramentas para ficar um pouco parecido com o Notion na questão da edição do Markdown, e isso tem funcionado bastante. Às vezes quando eu tô com uma ideia, eu só abro o Obsidian, clico em criar uma nota e escrevo. Não tenho que ficar criando e colocando vários tags, várias pormenores para poder conseguir liberar ali o que eu preciso. Pode parecer piadas para alguns, mas quem tem TDAH pode simplesmente esquecer que a lista de tarefas existe. Então um dos segredos para isso funcionar e manter a lista sempre no seu campo visual. Pode ser um bloco de notas físico na sua mesa, um arquivo de texto na área de trabalho, o que você preferir, mas precisa sempre lembrar que sua lista de tarefas existe. Isso aqui é uma parada punk aí que a galera do TDAH tem que se preocupar. Acaba esquecendo bastante porque tá pensando em 1 milhão de outras coisas. Outra coisa que também pode parecer engraçado é que quem tem TDAH também tem uma disfunção em relação à percepção de tempo. Geralmente o tempo passa muito mais rápido quando estamos focados e muito mais devagar quando não estamos engajados. Talvez todo mundo tenha isso, mas para o TDAH é um pouco pior. Isso nos faz simplesmente esquecer de fazer algumas tarefas, às vezes até de nos esquecer que elas existem. Para mitigar isso, uso um sistema de organização minimalista que chamo de Now and Not Now.
acredito que isso se aproxima muito com a minha cabeça realmente funciona. No meu bloco de notas ou arquivos, eu tenho 2 seções. Now que eu preciso fazer hoje e Not Now que eu não vou fazer hoje. Todo dia eu reviso as 2 listas e reorganizo as prioridades. Também tento anotar tudo o que eu preciso ou quero fazer no Not Now, quando não é urgente. Bom, isso aqui, essa abordagem é bem similar com a que eu uso também, que eu acho que funciona bem pra mim, porque eu anoto tudo o que eu preciso fazer, ou tudo que eu quero fazer em uma lista, e depois, à medida que eu vou tendo tempo, eu vou olhando lá e puxando o que eu posso fazer. Isso com os vídeos, até com alguns posts, essas coisas que eu quero fazer aqui, eu utilizo listas, e listas simples, sem muita firula, que eu acho que quando você começa a colocar ferramentas demais e tornar burocrático, fica mais difícil de você se organizar. E eu acho que essa abordagem aqui, que funciona para o TDAH dele, eu acho que também funciona para gente que não é TDAH. E eu particularmente gosto bastante. Às vezes, durante as revisões das tarefas, percebo que algumas não fazem mais sentido. Nesse caso, eu simplesmente as apago definitivamente. Minha imaginação é muito produtiva, uma das características do TDAH. Muita ideia, muita iniciativa e pouca terminativa. Então eu sempre me preocupo em eliminar o que eu vejo que não tem bom custo-benefício. E é muito comum você colocar coisas que você quer fazer e quando você vai revisar, você tira porque não faz mais sentido. E é importante a gente descarregar isso, tirar essa carga do cérebro, porque a gente não gasta energia pensando em coisas que podem estar salvas em outro lugar, né? Tem uma galera dessas que é coach de organização de tempo e tal, que chama de ter um segundo cérebro, né? Utilizar um segundo cérebro. Eu acho que, como tudo é muito vendível, né? Essa ideia de segundo cérebro, mas é muito bom você descarregar suas ideias em um papel ou num arquivo de texto simples, depois revisar o que você quer fazer ou não, e tentar sempre sequenciar isso, que fica mais simples de gerenciar. Eu acho que para a organização do tempo, para a organização de qualquer coisa, você tem que ter um sistema simples, mas que funciona. E eu acho que essa abordagem dele aqui funciona bastante. Essa estratégia simples aumentou minha produtividade e reduziu minha ansiedade significativamente. Eu também acho que eu sou uma pessoa um pouco criativa e às vezes essa ansiedade de você fazer um projeto novo ou começar uma coisa nova realmente é muito grande. E quando você escreve essa ideia ou escreve esse projeto em algum lugar, já reduz essa ansiedade pela metade. Pelo menos para mim. Porque eu paro de pensar naquilo nesse momento e foco no que eu preciso fazer agora. E depois, quando eu vou, à medida do tempo que eu vou liberando espaço para mais coisas, aí eu dou uma olhada nessa lista e puxo essas coisas que eu estava ansioso para começar. E aqui ele fala sobre a parte da medicação, né? Essa parte você tem que consultar um profissional. Lembre-se que não pode se automedicar. Ele fala que, embora a técnica tenha sido um divisor de água, quando ele descobriu a medicação, combinando com esse método, amplificou os resultados. Com certeza deve ser uma vida nova que você tem a partir do momento que você começa a regular ali com a medicação. E como ele já estava já tinha educado a parte difícil, que é você ter a organização do sistema, com a medicação ele com certeza deve ter ficado muito mais fácil dele manter isso. E a conclusão você ainda pode encontrar sua mente vagueando, mas é um passo viável para a organização dessas mentes tão ocupadas. Se você tem uma técnica que funciona para você, por favor, compartilhe nos comentários, vamos nos ajudar. Para aqueles interessados em participar do grupo, para apoio com o TDAH, confira as comunidades ADHD Programmers e Programadores TDAH no Reddit. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade também no WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo. Lá a gente fala de Lua, de outras linguagens de programação e de tecnologia em geral. E se você quiser participar, basta entrar no grupo ou então entrar no Discord que eu te mando o link por lá também. E bom, bem legal aqui ver um relato de uma pessoa que tem um cérebro que funciona diferente do meu e ver que em muitas coisas a gente até tem métodos parecidos, porque hoje em dia a nossa janela de atenção é muito pouca, muito por causa das telas e da quantidade de informação e todas essas coisas que você já deve ter escutado por aí. E eu também falei lá no vídeo sobre ansiedade, mas se organizar é uma tarefa que exige uma dedicação diária, porque às vezes você passa um mês muito bem organizado, outro mês horrível, um ano bem, um ano difícil, mas é uma tentativa constante aí de produtividade. Só que você tem que lembrar que você não pode ser aquele maluco da produtividade que chegue no ponto que você fique doente. O ócio é necessário para liberar a criatividade no ser humano.
E quando a gente fala de ócio, não é apenas não tá fazendo uma coisa produtiva, né? Se você tá numa rede social, você não tá em ócio, você tá gastando tempo ali e seu cérebro ele não tá ocioso, ele tá ativo. O ócio ele é muito mais como você talvez fazer um exercício e não colocar música, não colocar nada, ou então vai lavar uma louça e não não coloca um podcast nem uma música para ouvir, porque aí sim você vai estar exercitando o ócio, e é nesse momento que às vezes você pode ter uma ideia boa, ou você vai liberar também uma pressão aí em cima do seu cérebro, você vai dar uma descansada, né? Eu não sou cientista, não sou neurocientista, então tudo isso aqui é coisas que eu tirei da minha cabeça, mas eu também já vi muita gente dessa área falando que o ócio é importante, e pelo menos pra mim, eu acho bastante importante. Então se você não é inscrito no canal e assistiu até aqui, se inscreve, deixa um like para o YouTube continuar recomendando meus vídeos. Eu vou deixar mais um vídeo aqui desse lado para você assistir quando esse aqui terminar. Falou!